皆さん、こんにちは。これからレッスン5、レッスン5を始めたいと思います。Estão prontos para a lição 5? Vamos lá então, hein? Bom, antes de mais nada, vamos conferir a data da nossa aula, né? Será realizada dia 28 de setembro. Esta gravação está sendo feita antes. Tudo bem? Vamos lá então. Hoje nós estudaremos as formas de contagem dos cômodos de nossa casa, tudo bem? E depois nós veremos também a partícula to, né? Equivalente ao e do português. Vamos lá então. Vamos primeiramente começar com uma revisão dos nomes que nós temos aprendido nas últimas aulas, né? Lembrando que nas próximas lições nós iremos trocar o repertório de vocábulos. Assim sendo, eu peço que vocês tentem estudar, quando tiverem tempo, as palavras que nós estudamos até então, né? Tudo bem? Vamos lá então. É com vocês. ここはどこですか? Ie, ie, ie. Os três níveis de linguagem, lembram-se? Ie, uchi, otaku, sua casa, otaku, minha casa, uchi, casa, ie, né? ここは1フロア、1フロア、ou ainda 1階、1階。ここは2フロア、2フロア、ou 2階、2階。ここは玄関、玄関。そしてここは玄関収納、玄関収納。E agora? Hall, hall. トイレ、トイレ。お手洗い、お手洗い。洗面所、洗面所。浴室、浴室。キッチン、キッチン。システムキッチン、システムキッチン。リビング、リビング。カウンター、カウンター。和室、和室。床の間、床の間。部屋、部屋。洋室、洋室。寝室、寝室。クローゼット、クローゼット。押し入れ、押し入れ。廊下、廊下。ベランダ、ベランダ。庭、庭。駐車場、駐車場。ウドデッキ、ウドデッキ。ガーデンルーム、ガーデンルーム。ガーデンルーム。テラス屋根、テラス屋根。Legal, pessoal. Então, até agora nós aprendemos esses vocabulários. Eu complementei mais alguns e assim a gente vai adicionando pouco a pouco. No entanto, os cômodos da casa nós iremos terminar por enquanto, né? Por aqui.
e eu gostaria que vocês continuassem a estudar em casa, tudo bem? Então, a partir de agora, vamos ver uma novidade. Vamos falar de verbos, né? Nós falamos na primeira aula que nós tivemos presentes na introdução, né? Então, hoje nós colocaremos em prática a forma de utilização dos verbos. O primeiro verbo que será apresentado trata-se do verbo a estar, haver, existir, ter, né? Ele tem o mesmo significado, tudo bem? Enquanto o português tem mais de um significado, né? E tem mais de um verbo para um sentido, por exemplo, estar, haver, existir, ter, né? Para cada um desses verbos, né? Existe uma colocação. Em japonês, não vai haver tantos verbos, né? Então, nós utilizaremos a primeira instância, aru, aru, arimasu, arimasu, para todos estes sentidos que vocês estão visualizando no canto direito superior da tela, né? Estar, haver, existir, ter. Lembrando que aru é um verbo utilizado para seres inanimados, ou seja, para seres que não possuem vida, tudo bem? Para qualquer objeto. Lembrando que, por exemplo, flores, né? Árvore, vegetais, fauna em geral, tem vida, no entanto não se mexe. Assim sendo, serão trabalhados como seres inanimados, tudo bem? Então, repita comigo, aru, aru, arimasu, arimasu, aru, ari, aru, ari, arimasu, 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 arimasen, arimashita, arimasen deshita. Aqui nós temos, na verdade, a flexão do verbo aru, né? O verbo existir, a ter, a haver, né? Do mesmo jeito que nós flexionamos os nomes, também flexionamos adjetivos em i. Lembram-se? Nós também iremos flexionar os verbos, tudo bem? Este verbo aru, arimasu, ele parte, na verdade, ele pertence, vamos melhor dizer, ao grupo 1. Ou seja, o que vocês estão visualizando agora nessa tela trata-se da composição, da flexão dos verbos do conjunto 1, tá? Do grupo 1. Então, todos os verbos que pertencerem ao grupo 1 serão flexionados da mesma forma. Como eu vou distinguir um verbo do outro, do grupo 1 do grupo 2, né? Isso nós iremos trabalhar um pouco mais tarde, tá? Hoje eu quero que vocês simplesmente tentem repetir, tá? Da mesma forma que aprenderam os nomes, repetir as palavras aqui, tá? Com a adequada flexão, tá? Tanto na forma longa como na forma curta. Então esse é o nosso primeiro pedido para vocês estudarem. Então repitam comigo. Arimasu, arimasen, arimashita, arimasen deshita. Arimashou não existe, tá, minasan? Tomem cuidado, tá? Arimashou não existe. Tudo bem? Hai. Na forma curta, nós teríamos aru, nai, atta, nakatta, arou. Na forma curta, nós temos a forma volitiva, arou, tá, minasan? Isso aqui, na verdade, nós iremos trabalhar no futuro. Agora é muito cedo para falar sobre isso aqui. No entanto, a forma longa não existe. Porém, a forma curta está presente aqui. Tudo bem? Hai, moichido, moikai. Hai, aru, nai, atta, nakatta, arou, areba, nakereba, are, aruna. Na forma dos verbos, na verdade, vocês vão notar a presença de algumas flexões que nós não tínhamos visto ainda, né? São elas. Na verdade, are, aruna, né? Are é a forma do imperativo, tá, meninas? Essa forma do imperativo, procurem não utilizá-lo de forma assim, com pessoas que vocês não têm contato, né? Ou utilizá-lo como nós utilizamos no português. O imperativo é utilizado na língua japonesa em situações drásticas, em situações muito
emergentes ou uma coisa muito assim, por exemplo, como acontece um terremoto, um desastre ou ainda uma briga, né? É utilizado muito para como se diz, como se fosse pressionar ou ainda colocar uma ordem em uma determinada organização. Então, desorganização, né? Então, tomem cuidado no uso do imperativo em japonês. Eu estou ensinando porque é muito importante nós sabermos, né? Por exemplo, quando acontece algum acidente ou alguma coisa do tipo, os japoneses vão utilizar essas formas do imperativo, né? Tanto o afirmativo, por exemplo, tenha, exista, será aplicado como are, aru, are, ou ainda na forma negativa, aruna, aruna, né? Não tenha, não exista, né? Então, tomem cuidado com a aplicação. Então, vocês vão aqui estudar junto comigo. Aru, a existir. Na forma negativa, só uma observação. Notem que na vem de nai, não existir, não haver, né? Lembram-se que, para os que estão aprendendo agora, talvez não saibam, né? A forma negativa de aru, na forma curta, é um adjetivo, tá? Ele é o azulzinho, ele não é o verde. Por que existe essa mescla de classe de palavras, sensei? Vocês podem perguntar, né? Pois é, língua japonesa, ela é composta assim, tá? Ela precisa do auxílio dos adjetivos, às vezes, para compor algumas expressões, tudo bem? Então, haverá essa miscelânea. Isso é normal na língua japonesa, tudo bem? Então, vamos lá, minasan. Esse na significa nai, né? Aru, plus, aru, nai, né? Só que essa expressão, não tenha, não exista, não esteja presente, tocar. Fica meio estranho falar assim em português, mas existem essas expressões em japonês, né? Então, aqui no caso, é só nós tirarmos o i. Então, aruna. Aruna é uma palavra, tá? Então, aqui é a conjugação do imperativo negativo de existir. Vamos repetir então comigo novamente. Aru, nai, atta, nakatta, arou, areba, nakereba, are, aruna. ということになります。Tudo bem, gente? Então, estudem como vocês estudaram os nomes. ここはどこですか? ここはどこですか? Muito bem. Ieですね. Ieですね. Em português, quando eu quero dizer, por exemplo, a uma casa. Tá, meninas? Essa uma casa, em japonês, nós trabalharemos com a partícula ga, né? Por exemplo, ie ga arimasu. Aqui a tradução não é uma, tá? O ga ele é traduzido como o que se chama, né? Tratando-se de, o que se trata de, tá, meninas? Na verdade, ga ele enfatiza essa informação, ela restringe essa informação aqui, né? Tá? Essa casca da cebolinha, na verdade, ela está sendo enfatizada. Por isso que nós colocamos aqui o que se é chamado, o que se chama de casa, né? Então, há o que? Há aquilo que se chama de casa, tá? Assim sendo, notem que o que é isso? Né? É uma casa. O que há aí? Há uma casa, né? Mas é diferente falar há uma, o que se diz respeito a uma casa. Notem que eu estou sendo um pouco mais extenso. Eu daria ênfase à visão japonesa, né? Eu daria ênfase a essa informação, né? O que há aí? Há uma casa, não apenas uma casa. Há aquilo que nós chamamos de casa, né? Então essa seria a tradução de ga, né? Tudo bem? Na verdade, ga não existe na língua portuguesa. Vamos assim frisar, né? Ga não existe na língua portuguesa. Essa é uma tradução ao pé da letra do que seria assim, o sentido de ga, né? Porque existe esse sentido, né? Transcrevido para o português não é utilizado como no japonês, né? O que se chama de, né? Fica estranho, né? Então, há uma casa, né? Mais curto e objetivo. No entanto, os japoneses utilizam assim, ga, né? Ie ga arimasu, né? Ie ga arimasu. Repitam comigo, ie ga arimasu. Ie ga arimasu.
家があります。Né? Falando um pouco mais assim, de forma mais profunda sobre Ga. Ga, ele vai ser indicado como este sinal que vocês estão vendo, a mão direita e a mão esquerda, né? Na mão direita, eu estou apontando a mão esquerda, né? A mão esquerda eu tenho algo segurando, né? Então, o Ga, a imagem de Ga é exatamente esta, né? Quanto ao sobre o que se trata, né? Então, é Ga, ele vai dar ênfase à informação que está em um amarelo, né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, meu amigo vai, né? Meu amigo vai, né? O amigo é que vai, não sou eu. Então, nós colocamos ga. Tomodachi ga iku. Tomodachi ga iku, né? Quem vai, quanto ao meu amigo, é ele que vai, né? Quanto ao meu amigo, ele vai. Tudo bem, meninas? Ga não é nem o nem a, tá? O meu amigo vai. Nesse caso, o meu amigo vai, nós traduziríamos para o português pelo japonês com wa, né? Tomodachi wa iku. O que significa tomodachi wa iku? Meu amigo vai, né? Meu amigo vai, mas, por exemplo, minha amiga não. Minha amiga não vai. Então, sobre o meu amigo vai, né? O meu amigo eu determino, eu defino que é ele que vai, não é outro. Então, para a língua japonesa, nós traduziríamos para wa. Tomodachi wa iku. Nesse caso, eu não quero dizer que ele é a pessoa que vai. Eu quero especificar de forma enfática, né? Eu quero dizer que é ele, exatamente quanto a esta pessoa, né? É esta pessoa que faz, né? De certa forma parece o mesmo em português, né? No entanto, existe uma diferença, isso a gente vai trabalhar mais na sala de aula, mas eu quero que vocês então entendam que em Ga ele vai restringir, né, de forma enfática uma informação, tá? Ele não vai selecionar como o A, tudo bem? Eu sei que deve ter dúvidas sobre isso, porque falar assim é difícil, mas vamos pensar assim, ó. O sinal de Ga, ele vai ser indicado com as duas mãos. Na mão esquerda é como você segurasse alguma coisa, tá? Pode ser tanto uma pessoa, quem, ou que, objeto, tá? E aí com a mão direita vocês apontem essa coisa. Quando vocês fizerem esse gesto, exatamente significará Ga, tudo bem? Então repitam comigo. Tomodachi ga iku. Tá? O mesmo acontece quando eu quero qualificar alguma coisa. Eu quero expressar que ela é boa, ela é ruim, ou no intuito assim de esclarecer sobre o que eu acho sobre essa coisa, né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, isto é bom, isto é muito bom, né? Em japonês, kore ga ii, kore ga ii desu, tudo bem? Então, nesse caso, eu estou especificando quanto ao que eu estou apontando, né? Então, kore, que está na mão, né? Então, o que está na minha mão é bom. Então, kore ga ii desu. Nós veremos novamente esta partícula, não se preocupem, tudo bem? Por enquanto, vamos dar seguimento nas lições e tentem estudar da forma como eu estou apresentando. Koko wa doko desu ka? Koko wa ie desu. Ie desu né? じゃあ、家があります。家があります。Repitam comigo. 家があります。ここはどこですか皆さんmuito bem. ここは玄関ですね。じゃあ、あります。玄関があります。玄関があります。Né? Há uma entrada, existe uma entrada, tudo bem? Essa pode ser tanto um como o outro, no mesmo sentido, para o japonês, tudo bem? Já repitam comigo. 玄関があります。玄関があります。Da mesma forma, vocês vão substituir as palavras que irão aparecer na imagem, tudo bem? Então, assim, por exemplo, これは、玄関収納。Então, 玄関収納があります。玄関収納があります。ホール。ホールがあります。ホールがあります。
トイレ。トイレがあります。トイレがあります。お手洗い。お手洗いがあります。お手洗いがあります。洗面所。洗面所があります。浴室。浴室があります。キッチン。キッチン。キッチンがあります。キッチンがあります。システムキッチン。システムキッチンがあります。リビング。リビングがあります。カウンター。カウンターがあります。和室。和室があります。床の間。床の間があります。部屋。部屋があります。洋室。洋室があります。寝室。寝室があります。クローゼット。クローゼットがあります。押し入れ。押し入れがあります。廊下。廊下があります。ベランダ。ベランダがあります。庭。庭があります。駐車場。駐車場があります。皆さん、ここはウードデック。失礼しました。ウードデッキですね。デックも、言うかもしれないんだけど、デッキです。皆さん。tudo bem? ウードデッキと言います。じゃあ、ウードデッキ。ウッドデッキ。じゃあ、ウードデッキがあります。ここは、ガーデンルーム。ガーデンルーム。ガーデンルームがあります。ここは、テラス屋根。テラス屋根。テラス屋根があります。はい。Já vamos então fazer uma pergunta sobre este conteúdo, né? Que nós estamos estudando, né? Arimasu. Eu diria, arimasu ka? Arimasu ka? Nani ga arimasu ka? Nani ga arimasu ka? 家があります。家があります。Associe a imagem e respondam no bloco embaixo, né, minasan? Tá? Aqui notem que tanto a pergunta como a resposta é a mesma gramática, é a mesma construção, né? Então, o que vocês vão simplesmente substituir é o nani pela informação que está pedindo. Então, arimasu ka? Nani ga arimasu ka? Ie ga arimasu. Ie ga arimasu. 何がありますか？玄関があります。何がありますか？玄関収納があります。何がありますか？部屋があります。何がありますか？リビングがあります。何がありますか？トイレがあります。Muito bem. Agora, por exemplo, quando eu quero dizer assim, né? Em português, há uma entrada ou
há o que se chama de entrada em casa. Tudo bem, meninas? Aqui eu peço que vocês tenham atenção, né? A partícula, ou ainda a preposição na em português. Quem se lembra dessa matéria, né? Bom, muitos não gostam de falar em português, né? Nem muito menos em gramática da língua portuguesa. No entanto, aqui vocês devem associar assim para vocês entenderem a construção da língua japonesa, tá? É muito importante vocês entenderem o que vocês estão falando. Não adianta só ficar decorando. É por isso que muita gente não consegue falar, né? Tenta decorar e não associa a realidade, não associa o som com o sentido, né? Olha só que legal, né? Do mesmo jeito que a língua portuguesa, o japonês tem imagem, né? Tudo que vocês falam e ouvem tem uma imagem, né? Se você não tem essa imagem na cabeça, é difícil falar aquilo que você não reconhece, né? O cérebro, ele acha que você está ficando louco, né? Você não está associando o que você está falando, então ele descarta os sons que não têm imagem. Por isso que é importante vocês fazerem imagem de tudo aquilo que vocês tentam falar, tudo bem? Olha só que interessante. Em casa, né? Em a casa, é evidente que está no português correto. No entanto, se vocês estudarem um pouco lá a gramática, não precisa estudar, tá? Isso aqui é só uma revisão, tá? Em português, nós temos na, né, meninas? A preposição na, na casa, ou em casa, né? Na casa, nós temos a junção do em, preposição, mais o artigo a, né? Então, em a, nós temos na casa. Em japonês, nós não podemos adicionar um no outro, né? Assim sendo, é necessário pronunciar os dois separadamente, né? Uchi ni wa, do jeito que vocês estão vendo em português, aqui no português errado, no entanto, né? Nós sabemos que tem sentido para nós, né? Em a casa, né? Em a casa, na casa. Então, em japonês, nós teremos uchi ni wa, né? Ni significa em ou na, né? Então, na casa. Tudo bem, minasan? Uchi ni wa, genkan ga arimasu, arimasu. Repita comigo. Uchi ni wa genkan ga arimasu. Uchi ni wa genkan ga arimasu. Há uma entrada na minha casa, ou em casa. Tudo bem, minasan? Por exemplo, como é que eu diria? Existe um porta-sapatos e utensílios na porta de minha casa. Como é que eu diria isso em japonês? Uchi ni wa genkan shūnou ga arimasu. Uchi ni wa genkan shūnou ga arimasu. Toire. Uchi ni wa toire ga arimasu. Uchi ni wa toire ga arimasu. お手洗い。うちにはお手洗いがあります。うちにはお手洗いがあります。洗面所。うちには洗面所があります。うちには洗面所があります。浴室。うちには浴室があります。うちには浴室があります。Evidente que se na minha casa não houver uma banheira, né, minasan? Como é que eu diria então? Uchi ni wa yokushitsu ga arimasen. Uchi ni wa yokushitsu ga arimasen. Uma cozinha. Uchi ni wa kitchen ga arimasu. Uchi ni wa kitchen ga arimasu. Closet. うちにはクローゼットがあります。庭。うちには庭があります。うちには庭があります。Vamos fazer agora perguntas sobre o mesmo assunto. うちには何がありますか？うちにはありますか？何がありますか？うちには何がありますか？うちには玄関があります。うちには玄関があります。
Uchi ni wa nani ga arimasu ka? Associe a imagem com a pergunta e respondam embaixo. Uchi ni wa nani ga arimasu ka? Uchi ni wa living ga arimasu. Uchi ni wa nani ga arimasu ka? Uchi ni wa terasu yane ga arimasu. Uchi ni wa nani ga arimasu ka? Uchi ni wa toire ga arimasu. Uchi ni wa nani ga arimasu ka? Uchi ni wa部屋があります。うちには何がありますか？うちにはキッチンがあります。うちには何がありますか？うちには洗面所があります。Muito bem, gente. Esse exercício é muito importante. Embora seja repetitivo e a mesma estrutura, vocês devem entendê-lo que quanto mais vocês repetirem, mais vocês entenderem a construção, mais vai ficando fácil vocês se expressarem em japonês. Por isso que nós adotamos esse sistema visual, onde você associa um pouquinho com a língua portuguesa o japonês. Pouco a pouco, vocês vão se desmembrando do português, a ponto de falar aquilo que vocês desejarem em japonês. No início, talvez seja árduo o exercício, mas é preciso muito tempo e frequência. Lembram-se que este é o segredo para adquirir um novo idioma. Tudo bem? Então vamos lá. O próximo ponto agora nós falaremos contagens dos cômodos. Repitam comigo. Ikken arimasu. Ikken arimasu. Aqui eu estou dizendo que existe uma casa. Uma casa. Contando como uma casa, né? Ikken significa uma casa. No entanto, notem que eu não uso partículas. Essa classe de palavras é chamada de jisushi. Ela é rosinha, tudo bem? Eu quero que vocês interpretem ela como uma Penélope Formosa. Olha que legal, hein? Ela não tem partículas. No início nós aprenderemos a omissão de partículas com essa classe de palavras. Não é necessário, tudo bem? Então, no caso de omissão, será utilizado este símbolo. Então, jisushi diz respeito à classe de palavras, tudo bem? A classe de palavras que expressa contagens, tempo, tudo referente a cálculos, né, meninas? Então, tudo que for referente a cálculo, tempo ou medidas em geral, será chamado de jisushi, né? Ji é horas, su é contagens, cálculos em geral, e shi é classe de palavras, tudo bem? Então, para esta não será necessário a utilização de partículas. Por isso que nós temos aqui o caso indicativo de omissão. Bom, falando de números e contagens, e cálculos, né? Nós precisamos rever a contagem, as formas de contagem da língua japonesa. Na língua japonesa, como muitos já sabem, existe a aglutinação, né? A junção da língua chinesa dentro da língua japonesa, né? Então tem muita coisa que eles utilizam, inclusive nos dias de hoje, né? Palavras estrangeiras que foram adicionadas à língua japonesa. Os números não estão fora desse assunto, né? Os números também, primariamente, existia a contagem de 1 a 10. Os japoneses, basicamente, eles contavam de 1 a 10. No entanto, como faziam, assim, conta de que realmente contar de 1 a 10 faltava muito número, né? Aí, o que acontece? Eles pensaram no que? Não só inserir o kanji dentro da cultura japonesa, como também a matemática chinesa, né? Então, os números, na verdade, só para vocês terem uma noção, eles contavam de 1 a 10. Então, se tinham 100 peças, eles faziam montinhos de 10 e contavam esses montinhos, né? Então, os montinhos eram mais montinhos vezes montinhos.
Então não havia números, palavras especificando 100, 1000, etc. Né? Imaginam a dor de cabeça que era contar. Né? No entanto, com a inserção da matemática chinesa facilitou muito, né, o mundo do Japão, tudo bem? Então, nos dias de hoje é utilizado tanto a contagem primária da língua japonesa, tá? Que eu vou ensinar logo mais, e a contagem chinesa. Então, a chinesa é, como todo mundo já sabe, né? Uma boa parte do pessoal já sabe, mas vamos lá, vamos aprender junto, tudo bem? Para quem não sabe, estamos aqui. Repitam comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7、8、9、10、11. Nós iremos trabalhar isso aqui um pouco mais para frente, tá? Mas as contagens, o que acontece? A contagem primária chinesa, tá? Isso aqui veio da China, né? Então isso aqui é a contagem primária. Ela tem alguns números que serão chamados de outra forma. Por exemplo, 4 ao invés de shi será chamado de yon. 7 será também chamado de nana. 9, né? Também haverá uma outra forma de falar que é kyu. Tudo bem? Então, para esses números, vocês podem perguntar, mas por que existe essa diferença? Né? Pois basta vocês entenderem a história que vocês vão entender o porquê que essa miscelânea da língua, né? Na verdade, como eu acabei de dizer, existia a contagem japonesa e em cima dessa contagem eles adaptaram o sistema chinês. Então tem muitos números que eles acabaram trocando com o tempo, né, meninas? Shi, na verdade, ele tem o sentido também, além de 4, ele também conota o sentido de morte, tá? Shi também é morte. Então, como os japoneses também não são nem um pouquinho supersticiosos, né? Eles trocaram shi, né, por yon. Tudo bem? Porque yotsu é a contagem original japonesa. Então eles acharam por bem trocar shi por yon. Nana, kyu foi, na verdade, uma adaptação também, né? Então, tem muita coisa que historicamente não há explicação como, porquê, né? Algumas nós até entendemos, outras não, tá? Então, eu peço desculpas pela falta de clareza, talvez, mas é decoreba, tá? Aqui, infelizmente, não tem segredo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, 8, 9 ou 9, 10, 11, 11, 11, né? Tá? A gente vai voltar a falar sobre isso um pouco mais para frente. Depois disso, nós temos os sufixos de contagem, tá? Quando eu digo assim, uma folha de papel, uma toalha, é sempre uma toalha, uma folha de papel. Em japonês não funciona assim, tá? Herdado do chinês, os objetos, de acordo com o formato geográfico é boa, né? Geométrico, eles, a verdade, foram adotados com uma palavra especial. Então, todo objeto que tiver o formato espesso, né, uma folha de papel, uma camiseta, uma coisa espessa, será contado como mai. Tudo bem, minasan? Então, folha de papel não é 1, 2, 3, 4, 5 daqueles, né? Não é somente 1, 2, 3, 4, 5. É obrigatório dizer 1 mai, 2 mai, 3 mai. 4 mai não existe, é 4 mai, 5 mai, 6 mai, 7 mai ou 7 mai, 8 mai, 9 mai, 10 mai, 11 mai. Tudo bem? Então eu estou contando folhas de papel ou coisas espessas. Coisas pequenas que cabem na mão, ou ainda uma coisa, como se diz, de porte pequeno, né? Ou ainda uma coisa assim, ela pode ser até grande, no entanto, ela é pequena comparada a uma grandeza. Nós colocaremos então como ko, ikko, nikko, sanko, yonko, gokko, dokko e assim por diante. Por exemplo, animais como cachorro, gato, né, são animais que não são porte grande, tem cachorros grandes, né? No entanto, são ainda animais pequenos comparado a elefante, etc. Então, para esses, será hiki.
匹、2匹、3匹 e assim por diante. Instrumentos ou objetos cilíndricos, né? Cilíndricos assim como lápis, né, minasan? Ou mesmo poste, coisas grandes ou pequenas, na verdade, serão contadas como ippon, nihon, sanbon. Meios, máquinas ou ainda instrumentos de transporte, dai, ichidai, nidai, sandai. Tá? Todas as contagens, não se preocupem, nós veremos durante as aulas, né, das aulas específicas, e a gente vai abordar quais e de que forma utilizar isso aqui, não se preocupe. Hoje eu quero que vocês prestem atenção em ken, né? Iken, niken, sangen, que diz respeito à contagem de casas ou cômodos também, né? Aqui, na verdade, não é cômodos, vamos colocar como casa a primeira instância, tudo bem, meninas? Então, como é que eu conto uma casa, duas casas, três casas? Né? Uma casa, duas casas, três casas, será utilizado o sufixo ken. Ken é esse kanji que vocês estão vendo aqui, tá? Primeiro kanji da esquerda significa veículo. O da direita é alça. Né? Olha só. Isso aqui, acho que muita gente já sabe o que é, né? Na verdade é como se fosse uma carroça. Uma carroça que não era burro que puxava, tá? Esse aqui na verdade eram homens que carregavam, né? Essa urna aqui na verdade era utilizada não só para nobreza, mas também era utilizada também para carregar objetos de valor, né? Então, como vocês estão vendo na imagem embaixo, na verdade existem assim um cortejo, né? Isso aqui é quando o pessoal saía de uma província para outra, né? E juntamente com a nobreza, ou a classe, né, militar que deveria se locomover a tal destino, eles levavam tudo que tinha de si, né? Então, era utilizado então essa urna, né, minasan? Isso em japonês chama-se kago. Kago. Essa palavra vocês vão utilizar ainda no supermercado, naquela cestinha que nós utilizamos para fazer compra, aquilo também chama kago. Só que o kanji é diferente, tudo bem? Mas aquilo lá também é kago, instrumento para locomoção, né? Levar alguma coisa, né? Tudo bem? Então, kago desu. Exatamente essa ideia, nós temos então a forma de contar casas, tá? Então, repitam comigo uma vez. Ikken, nikken, sangen, yonken, goken, rokken, nanaken, hachiken, kyuken, 10件 何件ですか? Dessa forma, então, nós estamos contando uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, assim por diante. Nanken, quantas casas? Tudo bem? Quantas casas? Então, essa é a contagem correta para casas. Não se confundam. Casas, tudo bem, meninas? Não são cômodos, são casas. Então, quando eu quero dizer em português, né? Há uma casa, né? Há o que se chama de casa. Lembram-se que iegar, em português eu começo do núcleo para fora, para as cascas, né? Do miolo para a casca, em japonês das cascas para o miolo, né? Então, iegar, ikken arimasu. O mesmo que acontece com o português, eu não tenho preposições aqui nem artigo, que uma já é artigo, né? Então aqui no caso, nós não utilizaremos para japonês também, tá? Notem que não existe partícula aqui. Tomem cuidado, no início tem muita gente que erra, né? Tem iega, iken ga arimasu, porque ga arimasu fica muito próximo, né? Então, não repitam o ga, então repitam assim, ó. Iega, iken arimasu, iken arimasu. Tudo bem? Iega, iken arimasu. Por exemplo, vamos tentar contar aqui, tá? Tudo bem? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 6 casas. Então, vamos contar. Ikken, nikken, sangen, yonken, rokken, nanaken. Então, 家が7軒あります.
家が7軒あります。E agora, quantas casas nós temos? 1軒、2軒、3軒、4軒。家が4軒あります。家が4軒あります。E agora, 皆さん。1軒、2軒。3軒。家が3軒あります。家が3軒あります。1軒、2軒、3軒。家が3軒あります。1軒、2軒、3軒、4軒、5軒。家が5軒あります。1軒、2軒、3軒、4軒、5軒、6軒。1、2、3、4、5、6。6軒。家が6軒あります。家が何軒ありますか？家が何軒ありますか？ 1 軒、2軒、3軒、4軒、5軒、6軒。もう一度。1軒、2軒、3軒、4軒、5軒、6軒。6軒あります。家が何軒ありますか？ 6 軒あります。Pergunto para vocês agora, hein? 家が何軒ありますか？ 4 軒あります。家が何軒ありますか？ 3 軒あります。3軒あります。家が何軒ありますか？ 1 軒あります。Tudo bem, gente? Então, tentem estudar a contagem das casas nesta forma de exercício, tudo bem? Vocês vão ver que logo logo vocês estão craques em contar casas, tudo bem? Lembre-se que casas são casas, apartamento, prédio é outra forma de contagem. Então nós veremos isso numa outra oportunidade. A partir de agora nós veremos a contagem tradicional japonesa, o que realmente é japonês, não teve influência com o ocidente, né? Essa contagem, antes de vir o kanji para dentro da cultura japonesa, havia somente este estilo de contagem. Então, que muitos até conhecem, né? Então repita comigo. 1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ、と. Essa contagem é muito interessante, tá, minha? O raciocínio dela era contar do 2 em 2, né? Esse era o raciocínio básico do japonês. Então, notem que 1つ、1つ、2つ、2、ね。Então, ひ、ふ、1つ、1つ、2つ、ひ、ふ、ひ、ふ. Embora esteja escrito com H, o som é F, né? Então, fi, não é, eu não falo fi, né? Hi, né? Na verdade, fu. Não, fu, né? 1つ、1つ、2つ. Tudo bem? Então, 3つ、3つはむ, né? 3, 6. Olha só. Mu. Não é coincidência, tá? Era assim a contagem. A lógica vinha daí, né? Então, mu. Mitsu, mutsu. Mitsu, mutsu. É a mesma cor aqui, o verdinho com verde.
laranja com laranja, tudo bem? Depois o marrom aqui, ó. Yo, yo, ya. Yo, yo, ya. Yotsu, yotsu, yatsu, né? 4, 4, 8. Então, o que eu falei? 1, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 4, 8. Tudo bem? Até aqui nós conseguimos, então, como se diz, memorizar de forma mais fácil, né? Tudo bem? Depois nós temos a exceção. 5, 9, 10 é diferente, né? Desculpe, 7, 5, 7, 9, 10 é diferente. Olha só. 5 é itsutsu desu, né? Itsutsu, itsutsu. Depois, nanatsu, nanatsu. Kokonotsu, kokonotsu. Por fim, to, to. Tomem cuidado, não é to, tá? É to, to, to. Tudo bem? E a contagem em quantos, ikutsu, ikutsu. Ikutsu também pode ser utilizado para contar várias outras coisas, né? Quanto é em questão de quanto por exemplo, quantos donuts existem, quantos objetos existem, ou ainda qual a sua idade, né? Ikutsu é uma das formas de se perguntar a idade, né, minasan? Ikutsu, tudo bem? Então, mais para frente nós vamos ver isso aí com mais detalhes. Vamos tentar então estudar essa forma, tudo bem, minasan? Então, 1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つと. Tudo bem, minasan? Aqui, na verdade, é a contagem de 1 a 10 tradicional japonesa. Da mesma forma que vocês aprendem essa contagem, nós temos também uma contagem para cômodos. Os cômodos da casa, em modos gerais, os japoneses utilizam esta forma de contagem. 1つ、2つ、3つ, tudo bem? No entanto, para alguns casos, vocês também vão ver certas contagens específicas, né? Por exemplo, quando a gente vai assinar um contrato de uma casa, está mais especificado as coisas, né? Então, por exemplo, contagem de quartos e cômodos é contado como 1部屋、2部屋、2部屋、4部屋、5部屋、6部屋、7部屋、8部屋、9部屋、10部屋。何部屋ですか? Tudo bem? Então vocês vão adicionar buia, sala, né? A contagem que vocês viram aqui, né? 1つ、2つ、3つ、4つね。então, ここは1、1部屋、2部屋、2部屋、4部屋、5部屋、6部屋、7部屋、8部屋、9部屋、10部屋。何部屋ですか? Tudo bem? Se tiverem dúvida, perguntem na sala de aula. Por favor, me perguntem por e-mail na sala de aula. Por exemplo, então quando eu dizer em português, há um quarto na minha casa, em casa, né? Há um quarto em casa. Então em japonês, como é que eu diria, minasan? Uchi ni wa buia ga 1つ arimasu. Né? Aí vocês vão falar, ué, por que não posso falar também? Eu acabei de estudar 1つ 1部屋, né? Uchi ni wa buia ga 1部屋 arimasu. Não está errado, tá, minasan? No entanto, o japonês não gosta de arredondar muito as palavras, né? Ou ainda repetir demais as palavras. Então, buia ga 1部屋 arimasu fica muito buia. Então, para isso não acontecer, eles usam outras formas de contagem. Tá? Isso é coisa peculiar da língua japonesa. Não tem lógica, na verdade é tudo implicância sonora mesmo. Então, uchi ni wa buia ga 1つ arimasu é mais natural do que uchi ni wa buia ga 1部屋 arimasu. No entanto, ambos estão certos, tudo bem? Tanto um como o outro. Tem o que os japoneses utilizam mais no dia a dia, tem o que não utiliza tanto, tá? Então, buia ga 1部屋 arimasu fica meio, talvez, redundante, meio repetitivo, então eles evitam. Mas não é que está errado, tá? Pode ser utilizado tanto um como o outro. Vamos lá então. Notem um número aqui.
vocês vão ter que falar a quantidade de quartos. Então, uchi ni wa heya ga hitotsu, futatsu. じゃあ、2つあります。うちには部屋が2つあります。うちには部屋が2つあります。Se for ここはどこですか皆さん？ああ、トイレですね。トイレですね。três banheiros, então. うちにはトイレが3つあります。1つ、2つ、3つ。3つあります。varanda, duas varandas. うちにはベランダが2つあります。うちにはベランダが2つあります。banheiro? うちにはトイレが1つあります。うちにはトイレが1つあります。uma varanda? うちにはベランダが1つあります。うちにはベランダが1つあります。dois banheiros. うちにはトイレが2つあります。2つあります。Para nós elaborarmos perguntas, então nós diríamos, ao invés de uchi ou ie, né, sua casa, né? お宅にはキッチンがいくつありますか？お宅にはキッチンがいくつありますか？ Quantas cozinhas existem na sua casa? Resposta: うちにはキッチンが1つあります。Se eu quisesse falar somente uma cozinha, lembra-se como se diz somente? うちにはキッチンが1つだけあります。Muito bem. Vamos treinando. Se eu perguntar então para vocês, お宅には部屋がいくつありますか？お宅には部屋がいくつありますか？ Pensem, observem a casa de vocês e respondam adequadamente. うちには部屋が2つあります。お宅には洗面所いくつありますか？うちには洗面所が1つあります。Olha a diferença. Pergunta, お宅には sua casa. Para a resposta, minha casa. うちには tomem cuidado. Tudo bem? お宅には部屋がいくつありますか？お宅には部屋がいくつありますか？うちにはトイレが1つあります。お宅にはベランダがいくつありますか？お宅にはベランダがいくつありますか？うちにはベランダが1つあります。お宅には浴室がいくつありますか？うちには浴室が1つあります。のように言います。皆さん、aqui na verdade, né, existem muitas partículas, muitas informações, né, informações novas. Espero que tenha confundido talvez um pouquinho a cabeça de vocês. No entanto, requer exercício, tudo bem? Então, quanto mais vocês estiverem próximos a esse conteúdo, esse material, mais ficará fácil para vocês se expressarem, tudo bem? Existe a necessidade de tempo e frequência. Não vou enganar vocês. Esse é o segredinho da língua, tudo bem? Tempo e frequência. Quanto mais vocês estão estudando frequentemente, né? Não precisa ser todos os dias, mas pelo menos além das 1h30 que nós temos, 1h30 de aula que nós temos uma vez por semana, se vocês estudarem um pouco mais 3 horas, enfim, quanto que vocês puderem estudar, vocês vão notando que vai ficando mais fácil, tá?
falar japonês, de verdade, tá? Não decorem, tentem associar a imagem com o som, né? Repitam sempre utilizando o método da nossa cebola, né? As cascas e o miolo. Tentem, se ficar difícil, usem os gestos, né? Os gestos, na verdade, foram criados nesse método para facilitá-los na fixação do sentido à colocação das palavras, tudo bem? E o que tiverem dúvidas, estou à vossa disposição, tá? Eu gosto muito de perguntas, eu espero perguntas, tudo bem, gente? Não se acanhem, pode ser a pergunta mais idiota do mundo, talvez essa idiota que a gente acha que é uma pergunta idiota, né? Pode salvar muita gente, pode ajudar muita gente. Então, tentem assim sempre pensar no que é mais difícil para vocês, o que realmente trava vocês de expressarem alguma coisa e tentem fazer essa pergunta. Vocês vão ver que pouco a pouco as dúvidas de vocês vão se esclarecendo. E quanto mais dúvidas vocês esclarecerem, mais o cérebro coloca aquilo que está em incógnita, né? Em ativo, né? Em função, tudo bem? O cérebro, lembrem-se que o cérebro ele não vai colocar algo ativo se ele não entende, ele não tem imagem daquilo, então ele descarta. Descarta numa gavetinha a chave, né? Ele fecha, tranca e fala, isso aqui, coloca uma plaquinha ainda, né? Isso aqui é inútil, tudo bem? Então, para isso não acontecer, tirem suas dúvidas, tudo bem, gente? O conteúdo ele foi selecionado para vocês estudarem e utilizarem no dia a dia. Vocês não estão perdendo tempo em estudar esse conteúdo não, tudo bem? Eu espero que tenham gostado da aula e eu aguardo vocês na próxima oportunidade. 皆さんどうもありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします。